Lindos. E o quinto caso? Nós temos aí o traz, tá? Ó. Traz la lluvia, salió el sol. Ele vai trazer a ideia de quê? De prosperidade, não é isso? Ó. O mediante, tá? Ó. Lo comprei mediante tarjeta de crédito, tá? Ó. E aí tá fácil, né? Pô? Tá? Ó. Ele vai trazer a ideia de quê? Por meio de, tá? Tá? Equivale com, então ele vai trazer essas ideias. Comprei, ó, eu comprei com o cartão de crédito, tarjeta, falso amigo, tá? Ó, com o cartão de crédito, tá? Comprei por meio de cartão de crédito, tá bom? E aí o para, tá? Que é muito comum, como a, como com, como por, tá? São preposições comuns até por demais, não é isso? E vai trazer a mesma ideia lá do a, tá? Ó, que vai ser finalidade ou movimento. Beleza? Tá? Então, não esquecer, pessoal, tá? Sempre lembrar dessas ideias, tá? Fica fácil entender, fica fácil a gente até fazer uma leitura e compreender melhor o texto, tá bom? Outras, tá? Ó, o com, tá? Salimos com Juan, tá? Ó, então, ó, salimos com Maria. Então, ó, ele vai trazer a ideia de quê? Exatamente, companhia, tá? Ó, então, ele vai trazer essa ideia de companhia, de conteúdo, de maneira, meio, instrumento. O mais comum é a companhia, tá bom? Tá? É o mais comum. Aí nós temos o de, tá? Esse de, tá? Ó, es muy hermosa esta fala de lienço, tá? É muito comum a gente entender que o de ele vai trazer essa ideia de propriedade, tá? Ó, como diz aqui, ó, de movimento, origem, permanência e propriedade, tá? E de origem também, é comum até por demais, tá? De trazer essa ideia aí, tá? E aí nós temos o em. O em, nós temos um pontinho que nós temos que discutir aqui, tá? Um dos pontos, ó, vivo em Argentina, tá? Trazendo a ideia de quê? De lugar, modo ou tempo, tá? Só que o em, pessoal, ele chama atenção por um motivo, tá? Por exemplo, voy em coche, voy em avião, voy em trem, tá? Sempre que ele trouxer essa ideia de meios de transporte, tá? Eu não vou dizer vou de trem, vou de avião, vou... não, tá? Em espanhol eu digo em avião, em coche e em trem. Professor, mas se eu digo em cavalo, vou em cavalo não, vou de cavalo, tá? Por quê? Animal, tá? Só meio de transporte, com exceção meio de transporte que é o cavalo. Beleza? Tá? Então, entender isso aí, tá? Sempre que tiver meios de transporte, se usa o em, tá ok? E o em também, como preposição aqui, ele vai trazer essa ideia de lugar, tá? Modo ou tempo, tá bom? O de origem, movimento, permanência e propriedade, origem e propriedade são os mais comuns, tá? E o com, o mais comum é companhia, beleza? E aqui nós temos uma oração, ó, tá? Ó. No diálogo entre a professora e o aluno, há duas preposições, beleza? Quem são elas? Quando, aliás, Carlos, oi, vas em, ó, acabei de falar, meio de transporte, ó, em autobus. Pensei que, aí o Carlos responde, né? Aliás, o Carlos responde. Pensei que iba com, ó, me papar. Aí tá fácil, né? Ó. Tá, ó. 10 segundinhos aí, vamos lá. Tente entender aí a questão, ele está pedindo sendo o quê? Na segunda oração, tá? Então ele está pedindo a segunda oração. Se ele está pedindo a segunda oração, traz a ideia de quê? Isso, garoto, tá? A ideia de companhia, beleza? Tá? Sem segredo para essas questões, tá bom? E o último caso, eu tenho sobre, que traz a ideia de superioridade, né? Superior, tá? Tá, ó. Este livro está sobre a mesa, tá? Indica apoio, altura, proximidade e assunto, tá? Então ele vai trazer essa ideia superior, beleza? Tá? O cabe, que é junto, tá? Se sentou, cabe lá chimineia, tá? Então cabe, ele traz a ideia de perto, junto, próximo, tá? E o barro, professor, o barro, ele traz a ideia inferior, tá? O sou também, tá? Sem acento, tá? Isso ele trabalha o barro sua orientação, sob sua orientação, tá? Então, situação inferior ou dependência, beleza? Então, lembrar, ó, sobre, ideia superior, tá? Ó, indica apoio, altura, proximidade ou assunto. E também ideia superior, tá bom? O cabe, ele vai trazer essa ideia de perto, junto, de, próximo, tá? Perdão, o cabe, né, que eu falei. E o barro, tá? Ó, e o sou, tá? Ó, isso ele trabalha o barro, sua orientação, situação inferior ou dependência, beleza? Que no caso lá o sob, beleza? Tá?
Então, tá claro aí, não tem dúvida quanto às preposições. O que é que eu preciso entender? Principalmente as suas ideias, os seus conceitos. E aí, lindos, tá? Nós temos o verso, que eu falei para vocês. Os versos em espanhol, eles vão trazer essa ideia de vão trazer a ideia de relação social, tá? Não esquecer disso. Então, nós temos aí, ó, 20 segundinhos, tá? Ó, o que é que nós temos aí? Nessa época de nesse poema de Nicholas Gulen, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, que é sobre, tá? Perdão, junto, que é próximo, sobre, acima, né? Superior, a ideia de superior, e barro, a ideia de inferior, são usados para indicar metaforicamente o quê, ó? Tá, ó. Ele negro junto ao canaveral, junto, próximo ao canaveral. Ele yankee, que é o estrangeiro, tá? Sobre, tá? O dono também, ó. Sobre ele canaveral, tá? Ó. Sobre o dono, tá? Superior, ideia de superior, tá? Ó. E la tierra, barro ele canaveral, abaixo, não é isso? Então, ó, sangue que se nos bar. Então, aqui, ó, veja bem, o poema e tal, não sei o quê, tá, ó, das preposições junto, tá, ó, que é próximo, sobre, superior e barro, inferior, são usados metodologicamente para, tá, ó, da cana-de-açúcar na América Latina, desordens, superior. Então, dono, então tá fora. Nas organizações da lavoura, relações diplomáticas entre os países produtores da cana-de-açúcar. Como assim relações diplomáticas? Nós estamos falando de questão política. Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada, nós estamos falando de questão geográfica, né? Está fora. Relações sociais, ó, a questão do trabalho, dos indivíduos que vivem, ó, pronto, que vivem do plantio da cana-de-açúcar, tá? Só em lembrar do texto, a gente já matava a questão, né? Isso, ó, que vivem, tá? Relação social, que é justamente o trabalho deles, tá? E aí, no caso, vai ser o quê? Funções particulares de cada indivíduo. Não estamos falando aqui da função particular de cada profissional, tá? Então, morreu aí quem marcou letra B, tá? Não tem segredo que vai ser a letra D de dado. Beleza? Queridos, aí o mapa mental, né? Deixo aqui um forte abraço para vocês, tá? Queda-te em casa, logo, logo estaremos juntos, tá? De forma presencial na sala de aula. Beleza, queridos? Um abraço para todos vocês. Fala, show de bola!